Graça e paz, irmãos. Eu sou a pastora Cristina. Mais uma vez venho trazer uma palavra de Deus para as suas vidas, em especial para a IBEC, a Igreja de Pastoreio, ali na Boca do Rio, em Salvador, Bahia. Mandar um beijo para a minha amada igreja. Eu quero que vocês abram comigo, por favor, no livro de João, capítulo 20, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Senhor, essa é a tua palavra, viva, eficaz, poderosa, mais cortante do que espada de 2 gumes. É a tua palavra que hoje, Senhor, eu te peço, venha fazer diferença na vida daqueles que ouvem, pelo teu poder, pela tua unção, Senhor. E eu já te agradeço por isso, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de mais nada, é preciso que nós venhamos a entender que Maria é essa, né? Porque na Bíblia existem muitas Marias, mas existem um engano de que muita gente confunde Maria Madalena com a Maria de Betânia, que é a irmã de Lázaro e irmã de Marta. Não, algumas pessoas identificam, alguns autores identificam, mas se você for um estudo da biografia de ambas, você vai ver que Maria Madalena, ela era uma mulher que morava em Magdala, é uma mulher que Jesus expulsou os 7 demônios, como fala a Bíblia, e Maria de Betânia, que é aquela que morava, né, ali na aldeia de Betânia, juntamente com seus irmãos, e era a irmã caçula. Maria de Betânia foi a mesma que ungiu Jesus com o óleo, com o puro nardo, e é a mesma que quedava seus pés do Senhor, enquanto Marta ficava fazendo muitas coisas, e Jesus a repreendia: Marta, Marta, estás inquietas por muitas coisas, né? Maria escolheu a melhor parte. Então Maria de Betânia foi essa que escolheu a melhor parte, e nós temos aqui a Maria de Madalena, Maria de Magdala, a cidade. E Maria de Magdala, inclusive até nos livros apócrifos, que não são canônicos, né? Não são livros que passaram pelo canon, não são os livros comprovadamente inspirados por Deus, que se chamam de livros apócrifos. Nesses livros apócrifos que fala da história, tem muita coisa interessante, e tem um livro que fala que, inclusive, Maria Madalena foi uma das discípulas apóstolas, então ele andava no meio do apostolado de Jesus, né? Nós sabemos aqui que Maria era discípula, Maria seguia Jesus, né? Tanto que o chama de mestre, e ela bebia. Tanto a Maria de Betânia como a Maria de Magdala, todas as duas eram discipuladas por Jesus Cristo. Mas nesse contexto aqui, já entendendo de que Maria nós estamos falando, e inclusive também há um outro grande engano quando se diz que Maria de Madalena, que ela tinha sido uma prostituta. Não, a Bíblia não nos dá essas informações. A Bíblia nos dá que ela, Maria, juntamente com outras mulheres, inclusive mulheres de posse, né? Como era Maria, como era Joana, que era esposa de Cusa, que era o procurador de Herodes. Tinha outras mulheres como Susana, mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Inclusive Maria Madalena, ela estava nesse rol dessas mulheres. Então a Bíblia não nos dá nenhum ensinamento a respeito do fato de que Maria Madalena tivesse sido uma
uma prostituta. Isso são alguns enganos que se fazem a respeito de alguns personagens da Bíblia. Nesse contexto aqui, Jesus havia sido crucificado, como todos nós sabemos, e os discípulos estavam assustados, temerosos, e Maria acorda de manhã cedo, porque ele já tinha sido crucificado, já tinha sido tirado da cruz, já tinha sido levado para o sepulcro, todo mundo de José de Arimateia. E ali Maria vai de manhã cedo, ela acorda, e ela vai com outras mulheres ver o corpo do Senhor dela, fazer suas últimas homenagens com as especiarias, ela iria fazer isso. De repente ela chega lá e encontra a pedra que guarda o sepulcro removida e encontra também, entra e vê que o corpo não está ali de Jesus. Ela volta até os discípulos, fala com os apóstolos Pedro, João, e fala, olha, o corpo do Senhor não está mais, conta o acontecido. Eles vêm até o sepulcro, entram e vão embora. E a Bíblia nos conta aqui logo nesse versículo 11 que todos foram embora, mas Maria permaneceu ali. E ela estava chorando muito. Maria estava muito chorando. Vamos entender agora essa situação, essa dor de Maria. Maria, ela viveu muito tempo com o Senhor após ela ter sido liberta, ela ter sido curada pelo Jesus. Ela viveu muitos tempos vendo Jesus praticar os seus milagres. Ela corria com Jesus pelas ruas de Jerusalém, pela Decápolis, pela Galileia. Ela via Jesus curar os coxos, curar os cegos, ela viu Jesus fazer muitas libertações, ela convivia com Jesus, ela ouvia a voz do mestre, ela aprendia com Jesus, ela era discipulada por Jesus. Então isso, quando ela conheceu Jesus, ela passou a ter um novo sentido de vida, e o novo sentido dela incluía trabalhar no ministério de Jesus, ela servia e seguia Jesus Cristo. Isso é muito interessante porque quando nós conhecemos a Jesus, na verdade nós passamos a ter experiências que nos permitem a ter olhares diferentes em respeito da nossa vida, da nossa missão na Terra, a respeito da nossa forma de viver. E ela passou por isso. Ela passou por essa experiência. De repente, apesar de ter sido avisado todos os discípulos que Jesus explicou que ele ressuscitaria e que deixaria, que enviaria após ele ascendesse aos céus o Espírito Santo Consolador, ainda assim Maria estava envolvida pela dor. Ela, juntamente com algumas mulheres, ficou até o fim com Jesus ali na cruz. Ela, a mãe de Jesus e outras estiveram ali presentes na cruz, a mãe de Tiago, estavam ali presentes até o final com Jesus. E ela viu o sofrimento de Jesus muito de perto. Um Jesus que ela amava e que ela convivia, que é muito diferente do que hoje nós temos, né? Ela viveu o Jesus físico, né? O Jesus que respirava, o Jesus que tinha sede, o Jesus que comia, o Jesus que ela ouvia falar, né? E ouvia com seus ouvidos naturais. Enfim, a experiência dela com Jesus foi essa. E a vida dela estava sendo tomada e levada a um sentido maior a partir dessa convivência com Jesus, esse aprendizado com Jesus. Quando Jesus é crucificado e ela vê Jesus morrendo e ela sofre por isso, Maria fica muito chorosa, muito perdida, muito sofrida, porque a vida de Maria é como se de repente perdesse o sentido, né? Não existia mais aquele acordar de manhã, vou encontrar com o mestre, vou servi-lo, não existia. Simplesmente Maria foi tomada por essa dor da ausência, essa dor da saudade, um misto de muita confusão. Os apóstolos viveram um misto de muita confusão. E ela estava muito abatida, muito entristecida. E quando naquela de manhã cedo, ainda bem de madrugada, ela vai ver Jesus, ela quer pegar naquele corpo que para ela ainda está morto. E ela quer ter esse contato, ela quer ter essa demonstração de carinho, ela está naquele momento achando que ela precisava disso, ela não estava imaginando que Jesus, como na verdade as escrituras falavam desde o Antigo Testamento, até quando Jesus predisse, ensinou que ele iria, depois de crucificado, ressuscitar ao terceiro dia. Mas Maria estava envolvida com a sua dor, ela não estava conseguindo enxergar essa promessa. Isso é muito comum entre nós. Quando a dor ela toma o nosso coração, às vezes ela nos sufoca, nos faz perder a visão, nos faz esquecer as promessas, as coisas perdem mais o sentido, porque a dor ela passa a ser tão intensa
que é o que mais importa naquele instante. Nós não conseguimos ver os arredores, né? Não conseguimos ver a nossa situação de forma mais global. Então Maria estava ali sentindo essa dor. Interessante que Jesus sabia disso, Jesus tinha consciência disso. Jesus, quando ele ressuscita, ele iria ascender os céus e encontrar com Deus ali na glória com Deus, porque ele veio até a terra para cumprir sua missão, para salvar a humanidade, plantar o reino de Deus aqui na terra, o reino nos nossos corações, isso, para que ele pudesse, enfim, ascender aos céus depois de crucificado e ressuscitado, estar ao lado de Deus. E ele então enviaria o Espírito Santo Consolador, e para que depois, futuramente, acontecesse a sua segunda vinda, né? Onde ele vai vir para levar a sua igreja. Mas, irmãos, Jesus, naquele momento ali, que ele, antes de ascender ao céu, ele aparece. Ele aparece primeiramente a Maria. Ele aparece primeiramente a Maria. Maria envolvida com a dor, ela pergunta, ela confunde, ela acha que estava falando com o jardineiro. E ela pergunta, onde está o meu Senhor? É o que ela queria no momento. A visão dela, os sentimentos dela era de achar o corpo de Jesus. E ela pergunta onde o colocou. E Jesus interroga como os anjos já haviam interrogado. E lhe pergunta, por que choras, mulher? E aí ela continua em busca desse corpo, com a sua dor. E num determinado momento ela se vira, porque até então ela não havia reconhecido Jesus. E Jesus fala, Maria. Primeira vez que Jesus fala com ela, ele fala mulher. Uma coisa mais generalizada, mas aí ele fala com a amiga, com a discípula, com a filha espiritual, com aquela que ele nutria com o evangelho. E ele fala para ela assim, Maria. Aí a Bíblia diz que nesse momento Maria reconhece, ela fala, Rabone, mestre, meu mestre. E aí então ele é um encontro fantástico que mostra uma intimidade muito grande de Jesus. Jesus conhecia Maria pelo nome. Ele não era apenas mulher, ela era a Maria. Tinha para Jesus todo um significado, tinha para Jesus todo um comportamento, tinha para Jesus toda uma história que eles viveram como mestre e discípula. E ele vem, ele sabia o quanto Maria o amava, e ele vem, antes de ascender os céus, ele fala com Maria. E é tremendo, porque existem dois lados dessa questão. Primeiro, o lado emocional, que eu quero me reportar agora. Olha, antes de ir ao Pai, eu quero ver a minha Maria, aquela mulher que me seguia, aquela mulher que abandonou o pecado, aquela mulher que foi liberta pelo poder de Deus. E aquela mulher que eu sei que tinha um coração sincero, em adoração, puro. E eu queria dizer essa Maria, porque eu sei que ela está sofrendo muito. Isso é uma parte de antes de encontrar com os 11 discípulos, né? Antes dele se encontrar com outros discípulos, como foi lá no caso de Emaús, discípulos de Emaús, antes de ascender ao céu, a primeira pessoa que Jesus fala, que ele se revela ressuscitado, é a Maria de Madalena. E existe um outro lado dessa situação também, que é o lado de que Maria o buscava tanto, que veja só, as mulheres foram com ela, depois ela retorna, fala aos apóstolos vêm ao sepulcro, retorna e só Maria fica ali, porque Maria estava muito disposta sempre a estar com Jesus. E essa disponibilidade de buscar o Jesus fez com que Jesus, de alguma forma, escolhesse Maria, que estava no lugar certo, na hora certa, para ser uma anunciadora da ressurreição dele. A mensagem mais importante, assim, deixa eu tentar contextualizar, é como se Maria desse um furo de reportagem. Maria foi escolhida para dar a notícia dos séculos, a maior notícia da Bíblia, né? Sem ressurreição, toda a missão de Jesus não teria sentido. E ela é usada para dizer, e ele fala, olha, vai dizer aos meus irmãos que o meu Deus e o vosso Deus. Ela manda essa mensagem que eu estava ali, ressuscitado, que ele ia ascender os céus, ia para o pai dele. Maria, quando chega, alguns discípulos nem creem nela, que ela está falando, não acredita que ele ressuscitou. Interessante que para os judeus havia um preconceito muito grande em relação à mulher.
Inclusive, a mulher, não, o testemunho da mulher não era válido. Se a mulher quisesse testemunhar, testificar alguma coisa, por ser a mulher, não era válido entre os judeus. Era uma sociedade muito machista, uma sociedade que realmente excluía a mulher do ensinamento, não valia a pena ensinar a mulher as escrituras, porque era mulher. De repente, Jesus vem e quebra com todos esses paradigmas. Primeiro que Jesus ensinava, né? A Maria de Betânia quedava-se aos pés de Jesus, ouvindo-lhe como mestre. Era uma posição de discípula, aos pés do Senhor. Ela era reconhecidamente uma discípula que aprendia. Uma posição que Jesus deu à mulher, como ele deu à samaritana, quando ele falou com ela. Como tu falas comigo, sendo eu mulher. Então, Jesus quebra todos os paradigmas. E mais ainda, a grande notícia, né? Que ia trazer para Jerusalém e arredores toda a mudança de situação. Jesus ressuscitou. Quem Jesus usa? Maria de Madalena. E ele fala para Maria, vai aos teus irmãos, aos meus irmãos, irmão de Jesus e irmão de Maria. E ela vai ao encontro deles para dar essa notícia. E aí Jesus mostra muitas coisas, né? Ela, para anunciar a boa nova, ela fala, ele coloca a mulher na posição de falar dele, de anunciá-lo. Olha só, vai anunciar aos teus irmãos. Ainda tem gente que diz que a mulher não deve pregar, né? Depois de Jesus Cristo fazer de Maria a primeira pregadora daquele século, imagine só, vai lá e anuncia aos seus irmãos. Anuncia aos meus irmãos. E veja bem, Maria, ela fez a missão. Ela vai ali, estás louca, mulher? Ele se ressuscitou, Jesus ressuscitou. E além dessa situação, desse ineditismo, dessa quebra de preconceito, Jesus sempre foi revolucionário, porque Jesus tinha uma visão completamente diferente daquela visão. Ele tinha uma visão de igualdade, não havia acepção de pessoas. Ele não se preocupava se era rico, se era pobre, se era feio, se era bonito. Ele não se preocupava se era magro, se era gordo, se era negro, se era branco. Não se preocupava se era homem, se era mulher. Jesus Cristo veio para falar aos corações. E o coração para Jesus não tem sexo. O coração para Jesus é um coração ilimitado de amor. Os fariseus se irritavam porque ele jantava com os pecadores, porque mulheres o cercavam, mulheres que foram prostitutas. Ele defendeu a mulher em adultério que ia ser apedrejada. Jesus sempre teve uma postura que era mudar a cabeça que existia nos judeus, né? De que a mulher era uma escolhida. E ele faz isso muito claramente quando ele escolhe Maria para trazer essa mensagem a todos que ele havia ressuscitado. Mas o que eu acho muito interessante em tudo isso, e o que eu acho mais importante em tudo isso, é que ele também escolhe Maria, porque Jesus tinha intimidade com Maria. Esse texto fala muito de intimidade. Quando ele fala Maria, eu fico imaginando essa entonação, eu fico imaginando o que Jesus queria dizer. Acho que Jesus está dizendo, sou eu, Maria, para de sofrer, eu estou aqui ao seu lado, eu não te abandonei, são novos tempos, eu não vou estar fisicamente com você, mas eu vou estar sim, trabalhando com você, você vai continuar me adorando em espírito, eu vou me comunicar com você, eu vou ter com você uma íntima comunhão, você vai continuar o ministério, o Espírito Santo vai estar aqui, trabalhando no coração das pessoas. Maria, ainda não acabou o seu ministério, Maria, não fique entristecida desse jeito. Ele talvez quisesse dizer tantas coisas com aquela simples Maria, e Maria deita-se aos pés dele, agarra aos pés de Jesus e começa a adorá-lo. Ele fala, não me detenhas, porque eu tenho que ir ao meu Pai. Né? E aí Maria como que não quisera mais deixá-lo, porque ela já tinha sofrido uma dor da separação com a morte dele ali crucificado, e que ela não queria mais passar pelaquela dor, e ela agarra, e ela adora, e ela quer, e Jesus explica para ela, não, Maria tem que ir. E aí começa uma nova história, que é a história de Atos. Jesus vai, aparece, depois que ele aparece, e ascende aos céus, né? E o que fica de muito importante para nós, né? O que fica de muito importante para nós? Essa necessidade da comunhão profunda com Deus. É essa comunhão profunda que nos liberta, que nos abençoa, que nos faz ver as coisas de forma diferente. É essa comunhão íntima, é Jesus conhecer a mim, conhecer a você, com um monte de choro, que pode estar prostrado. Nessa manhã, milhões de pessoas choraram por seus motivos mil,
de dores, pedindo ajuda a Deus através da pessoa bendita de Jesus. E de repente o seu choro se faz conhecido, o seu pranto, a sua dor. Jesus, eu não conheço esse choro, eu conheço essa mulher, eu conheço esse homem, eu conheço esse coração. Eu sei, eu estou reconhecendo essa dor. Eu sei a profundidade dessa dor. Eu quero agora aparecer, eu quero mostrar a essa pessoa que eu estou com ela, que não fique triste, que não se desespere, que não se entristeça, que não se sinta só, porque a perda é algo que realmente abala muito as pessoas. Maria teve uma perda no mundo dela, né? Toda a significância de Maria, do acordar, do viver, de repente deixa de existir com a morte de Cristo. E ela precisava também ser ressuscitada no seu ministério, ela precisa ser ressuscitada nos seus anseios, ela precisa ser ressuscitada na sua forma de ver o mundo, as escrituras, de estar participando daquele momento, de entender e continuar levando a palavra, anunciando Jesus a todos. E ela precisava dessa ressignificação. E muitas vezes na nossa dor, muitas vezes na nossa tristeza, ou no nosso vazio, né? Ou em algum sentido em que por algum tempo uma perda que nos faz verdadeiramente deixar de entender o nosso propósito, né? E nos desequilibra ou nos entristece, nos abate tanto. Nesse momento, nós precisamos voltar para Jesus e reconhecê-lo como o único que pode verdadeiramente nos abençoar, nos tirar de toda tristeza, ressignificar as nossas vidas, as nossas atitudes, dar sentido aos nossos dias, nos tirar de crises existenciais, de profundo. Eu me lembro que quando eu vim para Jesus, verdadeiramente, eu sei que o que mais me aproximou de Jesus não tenha sido as coisas que eu pedi a Ele, não. Mas eu tinha uma dúvida, uma crise existencial muito grande, que me trazia muita angústia, né? Era uma crise que, para que eu vim? O que eu estou fazendo na Terra? Que sentido tem tudo isso? E eu busquei em tudo que você pudesse imaginar. Eu busquei na mentalização, eu busquei na mediunidade, eu busquei na Umbanda, na Quimbanda não, na Umbanda, no Espiritismo, fui até uma reunião de candomblé. Eu busquei de todas as formas, eu busquei a energia da pirâmide, eu busquei a energia das pedras, eu busquei tudo, Rajneesh, as filosofias orientais, meditações, todas as formas de meditações, tudo eu procurei de alguma forma, porque eu tinha um vazio muito grande. O meu vazio existencial trazia um conflito, um conflito. Eu não conseguia entender, porque eu tinha muitas coisas para ser grata a Deus. Eu realmente um marido, filhos, muito bem, tinha uma boa profissão, advogada, e não tinha por que eu ter tanta angústia, mas eu não conseguia, e eu buscava sempre alguma coisa, eu buscava nos banhos de pirâmide, eu buscava sempre, eu não parava de buscar. E um dia eu tive essa oportunidade de assim ter esse encontro com Jesus. E a partir daí esse vazio enorme, essa crise existencial, ela foi diluída a partir do momento que eu tomei conhecimento de Jesus Cristo na minha vida. E aí então ele começou a preencher esse vazio dia após dia, e eu comecei a observar essa dinâmica da vida de cristã, de conhecê-lo cada vez mais. De conhecê-lo cada vez mais através das escrituras, fantástica, rica, através do relacionamento pessoal com ele, porque eu não acredito em religião, eu acho que religião é uma barca furada, eu acredito em relacionamento pessoal com Deus, através da pessoa de Jesus. E por que eu acredito? Porque a Bíblia fala assim, né? Jesus é a ponte que nos conecta com Deus. Então, assim, essa leitura do mundo que eu passei a ver a partir de Jesus, a partir de andar com Jesus, a partir de estar com Jesus, em cada um de nós precisa ser muito aprofundada, né? Precisamos aprofundar o nosso nível de intimidade com Deus, né? Eu acho interessante como João era o mais íntimo de todos os apóstolos, ele colocava ali os ouvidos dele para ouvir o coração do mestre, e isso é muito emblemático, né? É muito simbólico esse colocar os ouvidos no coração para ouvir, para sentir, para conhecer os segredos de Jesus, né? Jesus lhe segredar os seus mistérios, anunciar as coisas, te revelar situações, né? E o mais importante, Maria, quando conheceu Jesus, que ela
ela precisava de aceitação, né? Todos nós precisamos de aceitação. Jesus, ele trazia aceitação às pessoas. As pessoas se sentiam acolhidas com Jesus. Elas se sentiam amadas com Jesus. Elas começavam a respeitar a sua própria identidade a partir do encontro com Jesus. Porque ela se percebia filha de Deus e cuja importância era tão grande que pela promessa o Filho de Deus iria morrer para nos salvar e levar na cruz com ele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E ali na cruz, Jesus pagaria por tudo para que nós pudéssemos, através dele, um dia encontro com a eternidade com Cristo e com Deus. E isso tudo começa a fazer sentido a partir de uma experiência. E essa experiência muito rica que Maria nos traz, que é a experiência de ser conhecida por Jesus, ser conhecida por Deus. Não é necessário que Deus nos conheça. Existe um versículo na Bíblia que ele fala, não vos conheço, mas como o Senhor não me conhece, eu te servi. Em teu nome eu pratiquei tantas caridades, eu fiz tantas coisas e tu não me conheces. Porque Jesus coloca acima de tudo esse conhecimento. Conhecer aquela pessoa, conhecer aquele coração, conhecer é ouvir o seu choro, os seus prantos, os seus medos, os seus risos, as suas dificuldades, as suas dúvidas. Conhecer, se fazer conhecido, andar com ele, né? Andar com ele, como Enoque andou com ele, andar com Jesus, estar com ele, né? Ser tomado o nosso coração, porque o nosso coração, ele é infestado de muitas novidades, de muitas inquietações, e de repente esse coração passa a ter um lugar muito, muito pequeno para que Jesus possa habitar. E Jesus quer ser esse Jesus íntimo, quer ser esse Jesus que está conosco todos os dias, como ele mesmo se refere, até a consumação dos séculos. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é muito poderosa. Você vê que todos os livros caem, todos os livros, com o passar do tempo, se tornam livros envelhecidos, a ciência se multiplica, mas a Bíblia, ela sempre é lida, é sempre entendida, ela sempre se contextualiza. A Bíblia é um livro sempre atual. Mas por que essa Bíblia que contém 66 livros dentro dela? Porque essa Bíblia é tão atual, porque é o livro mais traduzido de toda a humanidade, porque é o livro mais lido, mais vendido de toda a humanidade. Por que ele não sai de moda? A gente acompanha às vezes os mais vendidos, né? Aí os mais vendidos, aí tá lá Augusto Cury, aí vai, quando eu era mocinha eu me lembro que ficava muito no primeiro lugar o Paulo Coelho, e a gente vai acompanhando os mais vendidos da Veja, e a gente está olhando os mais vendidos, e a Bíblia, ela nunca sai do primeiro lugar, nunca, em várias versões maravilhosas que nós temos hoje, que serve como subsídio para estudo, mas ela nunca. Por que isso? Porque o autor da Bíblia, o próprio Deus, inspirou os homens a escrever a Bíblia. Ele inspirou os homens a traduzir a Bíblia. A Bíblia é um legado divino, não sai de moda mesmo. A gente lê os provérbios de Salomão, que nos ensinam sobre a sabedoria, né? Nos ensinam a viver, e eles estão atualíssimos. As pessoas leem a Bíblia constantemente, sempre encontram novidades e coisas que se aplicam, porque é um livro espiritual, que precisa ser lido com olhos espirituais. Mas para que nós tenhamos os nossos olhos espirituais cada vez mais aguçados, cada vez mais discernindo, nós precisamos andar com Cristo. Nós precisamos ter essa intimidade que Maria teve, essa intimidade de ser reconhecida Maria. E ele fala Cristina, e ele chama o teu nome para ter comunhão, para que possamos estar juntos, porque na hora de todo o desespero, na hora de todo o sofrimento, na hora de toda a angústia, a gente muitas vezes deve procurar auxílio, sim, no ser humano. Muitas vezes nós procuramos, eu mesmo posso falar, né, de terapia, porque eu estou me formando em psicologia, então eu acredito na ciência. Devemos procurar ajuda, mas tem determinadas situações na vida do homem, né, que ele só vai conseguir verdadeiramente romper, deixar de sofrer e entender quando ele recebe uma revelação divina. E essa revelação divina preenche todas as lacunas,
preenche todo esse desespero que muitas vezes o próprio viver proporciona. Essas lacunas são preenchidas pelo amor, pela aceitação, pela companhia. Quantas pessoas, né, são órfãos, têm o sentimento de orfandade, e a partir do momento que elas conhecem Jesus e elas são apresentadas a Deus como um pai provedor, supridor, amoroso, e que começa a conviver com esse pai, esse sentimento de orfandade, ele começa de ser diminuído no coração dessa pessoa. Aquela pessoa passa a ter um sentimento de pertencimento, de ser cuidada, de ser amada, de ser instruída, de poder dizer Abba, né? Paizinho, paizinho querido, Abba, pai, poder dizer isso. Quantas pessoas não tiveram em vida até esse sentimento de falar papai, e de repente isso é resgatado com o relacionamento com Deus. Meu pai, Jesus fala, vai contar que o meu pai e o vosso pai. Aos meus irmãos, esse sentimento de família, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de amor, esse sentimento de estar próximo, esse sentimento de que não vai nos abandonar, esse sentimento de quando nós estamos naquele túmulo ali vazio, né, fazendo uma referência ao que Maria viveu, esse sentimento, e de repente a gente sabe que de alguma forma ele vai aparecer e ele vai nos ajudar, ele vai nos dirigir e ele vai nos responder. E depende muito dessa busca, depende muito de nós, né? Maria foi buscá-lo de manhã cedo. Todos saíram do túmulo, ela permaneceu. Foi buscar os discípulos, eles saíram e ela permaneceu. Porque ela queria mais, ela queria mais, ela queria mais. E eu quero te dizer que nós precisamos querer mais de Deus. Nós precisamos querer mais dessa companhia, querer mais nos aproximar, buscarmos verdadeiramente Ele como fonte de vida inesgotável, abundante, rica. Uma fonte que nós precisamos ter, porque Paulo diz que o nosso homem interior é renovado dia após dia. Nós precisamos dessa renovação. Nós precisamos dessa renovação, porque é através do sentimento de pertencer a Deus, de estar com Deus, de ouvir a Deus, de caminhar com Deus, muitas coisas são curadas nas nossas vidas. Muitas amarguras são derribadas em nossas vidas. Muito sentimento de inferioridade, de abandono, de tristeza. Quando nós passamos a pertencer, a ouvir e a entender o que Deus quer das nossas vidas, e Ele nos mostra muito claramente através de situações, de experiências, através da sua palavra, através de tantas outras coisas, né? Nós podemos sentir Deus através de um louvor, e isso tudo modifica a nossa história, dá um novo rumo à nossa história, dá um novo segmento a partir do que nós passamos a sentir, e nós passamos a ser curados, porque quando ela, Maria, quando ela passou a ter esse sentimento e ela não quer mais perder Jesus, porque ela se sentiu verdadeiramente amada por esse Deus que se fez homem na terra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e habitou entre Maria. E Maria conviveu com Jesus, e Jesus morre, mas ela continua. Ele ressuscita, ele se encontra com ela, ascende aos céus, mas ela ela volta para as escrituras que ele estaria com ele até a consumação dos séculos, como está com cada um de nós, nos orientando, nos mostrando, nos ensinando a cada passo, né?